Graça e paz, meus queridos irmão e irmã em Cristo. Eu sou o teu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra que é para edificação das nossas vidas espiritual. E o título da mensagem é esta: Perdão ou ódio? Deus sempre se agradou do perdão. O perdão procede do alto, veio de Deus. Nós vemos que na velha aliança não havia perdão. Não se pedia perdão uns aos outros na época de Moisés. Nós olhamos para os 5 livros de Moisés, que é desde ali de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós não vemos ali perdão, porque no capítulo 10 e versículo 28 de Hebreu diz que não havia misericórdia, testemunha de 2 ou 3 contra uma pessoa. A pessoa era apedrejada e não havia misericórdia na época da lei. A lei era condenação e morte. Mas Jesus veio a este mundo para tirar o pecado. Jesus veio a este mundo para perdoar. Ele perdoou aquela mulher que estava sendo levada para ser morta. Ele perdoou aquela mulher. E Pedro, no capítulo 18 de Mateus, e o versículo 21 e 22, Pedro diz: se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus disse: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então isso é 70 vezes 7 significa 490 vezes. E o perdão é importante, porque o perdão não é coisa da lei, o perdão é da graça. O próprio apóstolo Paulo fala do perdão e ele também fala do amor. É 2 coisas que caminham paralelo. Nós vemos hoje quantos ódio existe no coração dos religiosos, principalmente os líderes, os que estão na liderança. Se você faz parte de qualquer denominação e você ali é um bom contribuinte, você dá o seu tudo ali dentro daquele lugar chamado igreja, que igrejas são vida. Dentro daquele movimento, você dá o seu tudo. Um dia, se você resolver deixar aquele lugar, se um dia você resolver sair daquele lugar e ir para um outro, porque é tudo farinha do mesmo saco, não adianta você sair da Assembleia, ir para Batista, sair da Batista, ir para Quadrangular, para qualquer denominação. É farinha do mesmo saco. São todos movimentos, são todas empresas. Elas não passam de empresa de arrecadação de dinheiro. É isso que são chamados esses movimentos. Eles não existe milagre, não existe bênção, não existe prosperidade. O que existe ali é arrecadação de dinheiro. Eles estão arrecadando dinheiro para quê? Para ajudar os necessitados? Não. Eles arrecadam dinheiro para o seu bem, prazer, para o seu uso, para os seus filhos nas faculdades, para as suas viagens, troca de carro, passeios, comer do bom e do melhor, morar em lugares bem mais
amplo lugar mais importante, segurança, emissora de televisão, emissora de rádio e assim por diante. É isso que nós vemos no meio deste movimento. E quando você fala que vai sair, principalmente você sendo um bom contribuinte, você sendo ali um empresário, um bom comerciante, e você dá ali um bom dízimo, uma boa oferta, e você diz assim, olha, eu estou saindo daqui, eu estou montando a minha própria igreja, eu vou montar o meu ministério, eu estou saindo daqui, eu vou para outra igreja. Aquele pastor, aquele que se diz pastor, que pastor não existe, mas aquele homem que está na frente ali do movimento, ele vai olhar para você e vai dizer assim, de hoje em diante, acaba por aqui. De hoje em diante não prossegue mais o nosso bom relacionamento. Mas, irmão Nilson, por que você fala isso? Porque eu vivi 43 anos no meio deste povo. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu não li, eu vivi. E sei quem é este povo que está na frente deste lugar chamado igreja, que de igreja não existe nada, que igrejas são vidas. E isso são empresas. É a única empresa que os funcionários têm que pagar o patrão. As outras empresas, o patrão paga os funcionários. Mas essa empresa são os que frequentam essa empresa, têm que pagar o patrão. E o que eu quero falar neste momento é ódio ou o perdão. Nós olhamos para o livro biográfico, o livro histórico de Jesus, Mateus capítulo 18. E podemos contar ali com o versículo 24 em diante. Nós encontramos ali que um rei começou a fazer conta daqueles que devia, que tinha dívida com ele. E ele deparou com um que devia 10.000, era 10.000 dinheiro, isso aí era, era um dinheiro muito grande. E ele disse, paga-me. E o homem disse, eu não tenho com quem pagar. Aquele rei disse, você paga ou eu vou te colocar você, sua esposa e seus filhos como escravo para pagar essa dívida. E você vai ficar até pagar o último centavo. Aquele homem caiu de joelho e implorou para aquele rei, majestade, me perdoa, eu não tenho como pagar esse dinheiro. Não posso pagar esse dinheiro, me perdoa, implorou. E aquele rei compadeceu daquele dinheiro, que era 10.000 que ele devia ao rei. E o rei perdoou aquela dívida e disse, está perdoado. E você sabe que uma vez perdoado, é perdoado para sempre. Perdão significa passar uma borracha em cima da letra, conforme antes, quando a gente ia na escola, a gente errava no escrever, a professora vinha, passava uma borracha e apagava. O perdão é esquecido, deixa de existir. Por isso Deus disse, perdoai uns aos outros, assim como eu vos tenho perdoado. Mas aquele homem sendo perdoado pelo rei, 10.000 ele devia para aquele homem, 10.000 dinheiro ele devia. E ele, saindo dali, encontrou com um dos seus conservos, que devia 100 cruzeiros, e ele devia 10.000 cruzeiros, podemos dizer assim nos dias de hoje. E ele pegou aquele homem e disse, paga-me.
O homem disse: eu não tenho com que pagar. Ele pegou aquele homem pelo pescoço e começou a sufocar aquele homem, dizendo: pague-me o que você me deve. Ele diz: mas eu não tenho com quem pagar. E ele sufocando aquele homem. E ele pegou aquele homem e encerrou aquele homem na prisão. E diz: você vai ficar preso até você pagar o último centavo. E era apenas 100. E ele foi perdoado de uma dívida de 10.000. E ele não quis perdoar 100. E alguns dos que ali estavam, presenciando esse ato, levou ao rei e contou a história. O rei: majestade, aquele homem que o senhor perdoou, ele encontrou com um dos seus conservos que devia apenas 100 e ele sufocou e colocou na prisão. E o rei mandou buscar este homem. Disse: homem malvado, mau, eu não te perdoei a dívida? Você me devia 10.000, por exemplo, vamos dizer nos dias de hoje, 10.000 reais, e eu te perdoei. E agora por que não perdoasse 100 daquele seu conservo? Ah, mas... Então você agora vai pagar até o fim da sua vida. Encerrou aquele homem no cárcere. E você vai pagar todo o dinheiro que você me deve. Então, Jesus, concluindo, disse assim: se vós não perdoai uns aos outros, o vosso Pai Celeste também não pode vos perdoar. Então, o que eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo neste momento: o perdão é necessário. O perdão há um impedimento entre Deus e nós quando nós não perdoamos. Porque há pessoas que praticam o mal contra outra pessoa. E quando alguém vem e fala assim: você tem que perdoar fulano. Não, eu só perdoo se ela vir falar comigo, se ele vir falar comigo. Eu não vou falar com ele. E outra coisa, eu perdoo, mas não quero ver mais a cara dele. Ou muitas vezes perdoa, mas guarda aquilo no coração. Aquele ódio, aquela revolta fica no coração daquela pessoa. Então não adianta você dizer que perdoou, mas você está sempre cobrando, sempre jogando na cara daquela pessoa. Você não pensa que eu esqueci? Então o perdão é uma vez por toda. Nos conta uma história de um certo homem que trabalhava numa empresa. E o seu patrão começou a ter um caso amoroso com a sua esposa. E quando aquele homem ficou sabendo, ele foi ter com o patrão: eu estou sabendo que você e minha esposa estão tendo aí um caso amoroso. Você está saindo com a minha esposa? Ele disse: sim, eu estou saindo com ela porque você não tem correspondido como marido. E eu gosto dela, estou saindo com ela. Se você gostou ou não gostou, eu estou saindo e vou continuar saindo com ela. Ela passou a ser uma das minhas amantes. E você está dispensado. Eu não quero mais você na minha empresa. Suma da minha empresa. Não quero mais te ver. Aquele homem saiu aborrecido, perdeu o emprego, chegou em casa. Ele foi falar com a esposa. E a esposa disse para ele: olha, eu saio com ele. Ele tem sido um homem muito importante na minha vida. E você suma da minha casa. Não te quero mais aqui na minha casa. Pegou a mala, colocou a roupa dele, jogou lá, do lado de fora, e disse: suma, vai embora. E ele saiu revoltado, carregando um grande ódio no seu coração, dizendo: perdi o meu emprego e perdi também a minha esposa. E agora?
o que eu faço? Com o coração cheio de ódio. E ele chegou na beira do mar, começou a caminhar na beira do mar, chutando areia para lá, chutando areia para cá, descobriu uma garrafa com gênio dentro. E o gênio diz: "Oh, você me descobriu, me achou aqui." Isso é o homem da lâmpada, como se diz. 1000 anos e eu estou aqui e você me descobriu. Pois agora eu quero te dar algo muito importante. Você pode me pedir o que você quiser. O que você quiser eu vou te dar. Qualquer riqueza, fazenda, carro, ouro, dinheiro, o que você quiser, eu te dou. Mas tem um porém. O seu maior inimigo vai receber dobrado. Então pense bem o que você vai me pedir. Porque o que você me pedir, o seu maior inimigo vai receber o dobro de você. E ele pensou e ele falou: já sei o que eu quero. E aquele homem da lâmpada diz: o que você quer? Eu quero que você me arranca uns olhos. O que quer dizer isso? O outro ia ganhar dobrado. Tudo que você me pediu, o outro ganha em dobro. Então isso mostra que ele estava com o coração cheio de ódio e mandou que arrancasse um olho dele, porque o outro seria arrancado os seus 2 olhos. Então o que eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, não podemos usar ódio em nossos corações, porque o ódio muitas vezes nos impede de ter comunhão com Deus, nos impede de ter uma boa vida, um bom relacionamento, até mesmo com a nossa família. Você não tem paz nem consigo mesmo, você não tem paz com Deus, você não tem paz consigo. Você deita na cama muitas vezes desejando mal. É como muitos pastores, quando uma pessoa sai da igreja, ele fica detestando, é ali protestando. Ah, bom seria se esse homem perdesse o emprego, se alguém vem e fala: você lembra, fulano de tal que saiu daqui da igreja, ele foi mandado embora. Ah, foi bom, isso é pouco. Isso é para pagar o que ele fez. Olha, ele acabou o seu casamento. Olha, ele perdeu a sua casa, ele fez um mau negócio aí, perdeu essa casa. Ah, o seu carro foi roubado. Ele acidentou, ele está lá machucado, lá no hospital, está nas últimas. Isso é bom. Isso é a mão de Deus. Ainda usa isso, porque dentro do coração daquele que se diz homem de Deus está com ódio dentro do seu coração pela perca daquele membro, daquela membra da sua denominação. E não é isso que ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus: perdoai uns aos outros, assim como eu vos tenho perdoado. Jesus na cruz, antes da sua morte, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Então o que eu quero dizer nesse momento? Terminando, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer aos meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que têm compartilhado comigo, aquele que tem me assistido, que você continue curtindo esta mensagem. Você está sempre me ouvindo. Eu mando aquele abraço, aquela paz, que a graça de Deus reine sobre a vossa vida. E graça e paz para todos. Bye, bye.